Bíblia. Iniciamos em Mateus capítulo 15. Mateus 15, a primeira passagem de hoje. Vamos lá. Mateus 15, acompanhe comigo. Depois você pode anotar as passagens, pode ler na Bíblia. Enfim, faça como você quiser, mas acompanhe o estudo até o fim e você vai perceber. Jesus purificou alguns animais para nós comermos? Mateus 15, começa uma discussão. Veja só. Diz assim, Mateus 15, versos 1 e 2. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Mestre, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, porque não lavam as mãos quando comem? Jesus respondeu: Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Jesus já entra no debate, falando que os fariseus e os judeus da época transgrediam o mandamento de Deus por causa da tradição deles. Verso 4, porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. Jesus cita um dos 10 mandamentos. Honrar pai e mãe não está na lei dos sacrifícios, na lei das ofertas, na lei dos cordeirinhos, não está na lei do sacerdócio, não está na lei da circuncisão. Honrar pai e mãe está nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. Primeiro ponto, Jesus adverte os fariseus da época: vocês invalidam a lei de Deus e pegam apenas suas próprias tradições sem base bíblica. Assunto sério, é ou não é? E o discurso ali continua, Jesus conversando com os líderes da igreja da época, a igreja judaica. Olha só, diz assim, verso 5, vocês dizem, se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta a Deus aquilo que poderia se aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e sua mãe. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Primeiro ponto, aqui existe uma controvérsia. Tradição da igreja judaica da época e Jesus apresentando um mandamento de Deus. Curioso, esse mandamento, honra pai e mãe, está nos 10 mandamentos. Então, significa que Jesus usou um mandamento que continua válido. Caso contrário, ele teria dito: olha, a lei foi abolida, e então você não precisa nem honrar mais pai e mãe. Percebeu? A lei nunca foi abolida. Os 10 mandamentos nunca foram abolidos. Então, nós vamos adiante, porque aqui a controvérsia continua. Mateus capítulo 15. Agora você vá até Marcos capítulo 7. A mesma passagem, o mesmo enfrentamento, as mesmas ideias, mas com outras informações a mais. Mateus nós deixamos de lado, vamos para Marcos capítulo 7. Marcos 7, versos 1 em diante. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas que vieram de Jerusalém, vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros, vasos de metal e até camas. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de acordo com a tradição, mas comem com as mãos por lavar? Você percebeu que todo o debate entre Jesus e os fariseus e os escribas era sobre tradição dos escribas, dos fariseus. Não tem base bíblica. A questão de lavar cerimonialmente as mãos antes de comer era uma cerimônia. Verso 3, os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Queridos, uma investigação histórica da época mostra que os judeus lavavam repetidamente as mãos antes de comer, como uma forma de cerimônia de purificação. Verso 4, quando voltavam da praça, da igreja, do lugar público, não comiam sem se aspergirem. Eles jogavam água em si, tentando se beatificar com a água. Perceberam isso? Vocês percebem que são tradições que não têm base bíblica. E os fariseus ensinavam isso, e no tempo de Jesus, todos os judeus observavam isso.
E quando Jesus e os seus discípulos não observaram essa cerimônia, os fariseus disseram: ó Jesus, tu e teus discípulos não estão fazendo o que a tradição ensina. E Jesus responde: essa tradição não é bíblica. E vocês desonram o mandamento de Deus escrito claramente em Êxodo capítulo 20. Perceberam? Como o assunto aqui é uma tradição de se preparar para tomar um alimento. Segundo os judeus, esse preparo exigia lavar-se cuidadosamente, aspergir-se com água benta e muitas outras coisas, como lavagem de copos, jarros, vasos de metal e até as camas. Está aqui na Bíblia, meus queridos. O assunto aqui nunca foi o que comer, mas o que fazer, como preparar a cerimônia antes de comer, conforme a tradição dos judeus. E Jesus quebra essa tradição. Ele diz bem claro: o que é isso? Vocês rejeitam o mandamento de Deus em favor das suas tradições. Olha aqui, ó. Jesus continua conversando. Marcos capítulo 7, verso 6. Respondeu Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, porque está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Negligenciam o mandamento de Deus, guardando a tradição dos homens. E disse Jesus ainda: jeitosamente vocês rejeitam o preceito de Deus para guardar a própria tradição humana. E no verso 10, Marcos 7:10 diz: Moisés afirmou, Deus disse nos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe. E eles queriam desonrar pai e mãe, seguindo uma tradição dos anciãos, dos fariseus da época. Meus queridos, até aqui, Jesus não fala nada dos fariseus sobre o que comer. Só que daí tem uma frase pescada pela metade em Marcos, e muitas pessoas instáveis, muitas pessoas que não sabem da verdade bíblica, muitos falsos cristãos usam esta frase pela metade, tiram do contexto em que nós explicamos até aqui e fazem dela uma doutrina dizendo: olha, com essa conversa de Jesus aqui com os fariseus, ele liberou todos os alimentos, tudo pode comer. É mentira isso, porque o texto até aqui estudado e o contexto da conversa, do debate entre Jesus e os fariseus, apontava para a quebra das tradições dos anciãos, tradições que não eram bíblicas, mas eles enfiavam goela abaixo nas outras pessoas. Exigiam que os outros seguissem uma tradição deles, mas que não tinha amparo na Bíblia. E Jesus quebrou isso, disse: não, vocês rejeitam o mandamento de Deus, mas querem seguir a própria tradição, fazem mandamentos humanos, está errado. Veja só, ele continua conversando com os fariseus da época e continua dizendo para eles de maneira incisiva, clara, a respeito do erro deles. Verso 15: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 17, Marcos 7:17. Quando Jesus entrou em casa, deixou a multidão do lado de fora e os discípulos então perguntaram para ele: diga-nos, porque nós também não entendemos. E Jesus, no verso 18, vocês não compreendem que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos? Queridos, até aqui Jesus não falou de alimentos. Os fariseus não disseram nada do alimento, falavam apenas do preparo. Lavar muito as mãos, as camas, os jarros, os copos e se aspergir com água benta para se preparar para tomar o alimento. Os judeus nunca comeram animais imundos, impuros. Cadáver encontrado na natureza não era alvo de alimento para os judeus, nem para os apóstolos, nem para Jesus. Mas aqui no meio parece que Marcos tem um entendimento dúbio. Ele coloca assim, que Jesus considerou puros todos os alimentos, se não estava falando de alimentação, apenas de uma cerimônia tradicional dos judeus, que Jesus disse que não tinha validade alguma. Mas Jesus disse: o que sai do homem, isso é o que contamina.
as tradições que saem dos fariseus, dos judeus. Isto é o que estava contaminando a verdade bíblica. Porque de dentro do coração dos homens, veja, alguém come alguma coisa e vai para o coração, o que você come vai para o estômago. Percebeu? Que aqui não estava falando de comida, estava falando de ideias, de mandamentos, de teorias. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Todos estes males vêm de dentro, e isto é o que contamina o homem. Estava falando de doutrinas, de teorias humanas, e não dizendo que a lei de Deus estava invalidada, ou que a partir de então as tradições teriam validade. E também não estava liberando todos os alimentos para consumo, não. Nós temos que observar a Bíblia, texto e contexto. Agora vamos voltar para Mateus capítulo 15, para fechar este assunto, e você vai perceber uma coisa importante. É o que eu vinha falando até aqui sobre isso. Mateus 15, volte lá. Por isso que a Bíblia não deve ser lida de maneira apressada, rápida. A Bíblia tem que ser estudada, passo a passo, para você não cair numa armadilha. Mateus 15, versos 19 e 20. Cristo repete o mesmo discurso de Marcos. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E o verso 20. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Percebeu? Que aqui o discurso e o debate com os fariseus e com os judeus era uma prática de tradição deles de lavar as mãos de maneira acurada, de maneira detalhada, como se fosse uma cerimônia para se purificar, e se aspergiam e jogavam água nas camas, jarros, copos e em todos os lugares para se aspergir, para se beatificar, para se limpar cerimonialmente, percebeu? E Jesus disse, nada disso aí tem validade, isso é uma tradição de vocês, não tem base bíblica, mas aquilo que está escrito na Bíblia, vocês estão anulando. Vocês estão dizendo que Jesus anulou. Olha aí, olha a gravidade desse assunto. Mas alguém vai dizer, não, mas espera aí, pode comer sim animais impuros, porque Jesus purificou. Será? Você acredita mesmo nisso? Jesus veio a esse mundo preocupado com animais que Deus já tinha dito lá, antes do dilúvio, que eram impuros, e que depois repetiu para a nação de Israel como animais impuros que não deviam nem tocar no cadáver, que dirá comê-los. É isso que Jesus se preocupou ao ver esse mundo? Jesus veio buscar pessoas, preparar um povo. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia. Quer ver? Vamos lá para Tito. Vamos para Tito, irmãos. Tito vai nos dizer exatamente isso. Qual é um dos propósitos de Jesus nesse mundo? Tito fica antes de Hebreus, depois de Timóteo. Olha aqui, ó. Tito 2, verso 13 e 14. Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, a volta dele. Tito escrevendo que era uma bendita esperança, a volta de Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de todo o pecado e nos purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus não veio purificar porcos, animais imundos. Jesus veio purificar pessoas para se prepararem para o céu, para a vida eterna. Percebeu? Não tem nada aqui de animais imundos. Não, agora Jesus morreu, então você pode comer o que você quiser. Isso é mentira. Lembrei de uma passagem. Alguns vão dizer, mas lá em Atos, Pedro recebeu uma visão de um lençol. Vamos lá? Vamos ver o que a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, para ver se aquilo é verdade. As pessoas têm cada ideia hoje em dia. Eles pegam um versículo de um contexto todo e querem fazer uma doutrina para dizer que a Bíblia está errada, para darem as suas teorias humanas, e tem muita gente por aí desse jeito hoje em dia. Não vá atrás dessa gente, eles estão mentindo. Deus não levantou essas pessoas. Deus jamais mandou Jesus para cá para purificar animais.
Deus mandou Jesus aqui para nos salvar, nos resgatar do pecado, nos purificar por meio da sua justiça. Atos 10, olha aqui, ó. Atos 10, verso 10 em diante. Pedro, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. E dentro do lençol tinha toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Toda a sorte de quadrúpedes, animais da terra, répteis e aves do céu. Entre os répteis tinha o quê? Cobras, lagartos, lagarto monitor, jacaré, todos esses animais que em Levítico 11 e Deuteronômio 14, Deus já tinha proibido lá no passado de que não deveria comer. Aliás, Israel não recebeu esta dieta alimentar. A dieta foi dada centenas de anos antes de Israel existir para Noé. Lá no dilúvio, antes do dilúvio, Deus disse para Noé, coloque 2 pares, aliás, coloque um casal de animais imundos na arca, um parzinho só, e coloque 7 pares de animais limpos na arca. Por que 7 pares? Porque depois do dilúvio não tinha comida, eles comeram animais após o dilúvio. Animais limpos, mas não comeram animais imundos, porque era só um parzinho. Se comesse a porca, como é que daria porquinhos? Se comesse o porco, como é que daria? Perceberam? Então, Deus nunca mudou, Deus não muda, Deus tem uma só face. Isso não tem nada a ver com cerimônias que apontavam Jesus. Isso tem a ver com dieta alimentar que é boa para nós e aquilo que não é bom, porque Deus criou todos os animais, Deus tem a ciência para isso. Então Pedro recebe esta visão. Ouviu-se uma voz que se dirigia a Pedro, levanta Pedro, mata e come. E Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa imunda ou comum. Pedro recebe esta visão 5 anos depois da morte de Jesus. Depois de Jesus, Pedro recebe esta visão e ele responde para o anjo, não, eu nunca comi animal imundo, nunca. E o verso 15 e 16 diz que esta ordem para Pedro levantar, porque ele estava sentado, levanta Pedro, mata e come, veio 3 vezes e 3 vezes Pedro respondeu, nunca comi isso, Senhor. E aquele lençol é erguido para o céu. Pedro não levantou e Pedro não comeu. Olhe na Bíblia. Não acredite em mim, olhe na Bíblia. Para que você não acredite por aí em pessoas que dizem que você pode comer animal imundo hoje, porque não pode. Quer ver? Verso 17, Atos 10, 17. Olha o que Pedro aconteceu. Ó. Enquanto Pedro estava perplexo, atônito, bobo sobre qual seria o significado da visão, eis que homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta da casa onde Pedro morava. Olha só, Cornélio era um centurião romano. Cornélio recebeu o dom do Espírito Santo porque ele queria se converter a Cristo. Ele queria aceitar a Jesus. Então, Cornélio recebe a ordem de um anjo. Olha, mande chamar Pedro e peça estudo bíblico para Pedro. Pedro vai vir aqui pregar para você e vocês vão se arrepender, vão se converter. Foi o que aconteceu, mas teve uma coisa. Em seguida, Pedro recebe então o significado da visão. Aquele dos lençóis cheios de animais, quadrúpedes, répteis e todos os animais que havia no mundo. E Deus dizendo, levanta, mata e come. E Pedro disse, não, nunca comi isso aí, Senhor. Está escrito na Bíblia, não pode comer não. Percebeu como Pedro foi incisivo? Porque ele nunca soube de que isso estava liberado para comer qualquer tipo de animal. Ele respondeu na hora para Deus, não, Senhor, não vou comer. Percebeu? Como é importante estudarmos o texto e o contexto, e não pegarmos um verso, extrair da história e fazer disso uma doutrina. Como as pessoas estão enganando você hoje em dia. Sim, Senhor, as pessoas por aí afora usam um texto fora de um contexto da história para fazer uma doutrina, para enganar você. Cuidado com isto. Não caia nessa lábia, nessa conversa de gente sem vergonha, mentirosa. Nós temos que estudar a Bíblia e não seguirmos por aí qualquer um que venha te dizer bobagem sem ter um texto e um contexto adequado da Bíblia.
Olha o que Pedro entendeu depois que Cornélio, um centurião romano, vem e conversa com aquele judeu. Pedro era judeu, mas era um judeu cristão. O que acontece? Verso 26. Mas Pedro dirigiu-se àquele homem. Verso 28. Dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Olha as duas palavras que Pedro usa. No lençol vem a ordem: Pedro, levanta, mata e come. E ele diz: nunca comi coisa comum ou imunda. Ele responde dessa maneira. E o lençol é erguido para o céu. Pedro não parou, Pedro não comeu. Veio a ordem e ele se negou a comer porque ele sabia que não podia comer esses animais. E no verso 17, Pedro ficou perplexo. O que será essa visão? Mas no verso 28, ele entendeu que aquela visão, que tinha todos os quadrúpedes, répteis e animais e aves, significavam as nações do mundo, que para os judeus eram chamadas comuns ou imundas. Eles não podiam se aproximar de uma pessoa de outra raça, nem se ajuntar com ela. Mas então Pedro ali percebe que a demonstração que Deus fez lá com o lençol dos animais imundos significava a vontade que Deus tinha de que os primeiros cristãos, Pedro, judeu cristão, passasse a pregar a mensagem de Cristo para todas as nações. Você percebe que esta é a verdade e não o que dizem por aí, quando pegam um verso, extraem de uma história e dizem: olha, é isso aqui. Como lá em Mateus e Marcos, como acabamos de analisar, Marcos capítulo 7 e Mateus capítulo 15, onde Jesus conversa com os fariseus e saduceus sobre as tradições deles, mas não se falava de alimento, o que comer, mas sim o que preparar-se para então comer. E Jesus quebra aquela tradição dizendo que isso não era verdade, que não tinha amparo na Bíblia, que você tem que fazer aspersão, jogar água em você para se purificar e lavar cuidadosamente a mão por uma questão cerimonial, cerimônia religiosa, e não por um simples lavar as mãos por questão higiênica. Você percebe? Queridos, Bíblia deve ser estudada no contexto. No Novo Testamento, vou lembrar para você algumas passagens. Marcos, capítulo 5, diz bem claro que Jesus expulsou 2.000 porcos. Ele expulsou demônios para 2.000 porcos que se afogaram. Afogar significa dentro da água, morreram. Se porcos tivessem sido purificados por Jesus, seria pecado Jesus colocar talvez toneladas de carne fora. 2.000 porcos, 60 quilos cada um, vê aí quanto é que daria. Mais de 1 tonelada de carne Jesus teria colocado fora. Isso seria um pecado grave naquela região que sofria fome. Percebeu? Jesus expulsou demônios para os porcos, mostrando que aqueles animais são imundos para o consumo humano. Em Apocalipse, no capítulo 18, a queda de Babilônia espiritual, a Babilônia mística do final dos tempos, vai acontecer daqui a uns anos. A queda dessa Babilônia espiritual, dessa confusão religiosa espiritual. Diz que ainda há animais imundos, porque Jesus não veio purificar animais, Jesus veio purificar pessoas para o seu reino eterno. Ah, queridos, tem outra passagem na Bíblia ainda sobre isso. Lembra daquela outra passagem que está no livro de Marcos, onde Jesus contou uma ilustração de que alguém foi pescar e pescou do mar peixes. Alguns peixes eram bons, outros eram ruins. Ué, mas se Jesus estaria purificando, não teria mais peixe ruim. Pelo contrário, mais uma vez confirmou de que ainda depois de Cristo, registrado nos evangelhos, existem peixes que nós podemos comer e peixes que nós não podemos comer. Os ruins deitam fora. Está na Bíblia. Jesus não purificou animais para nós comermos. Jesus veio buscar a mim e a você. Vem nos purificar através da sua justiça para nós aceitarmos unicamente a Bíblia.
Pense nisso. Acompanhe esse estudo novamente. Reflita ele. Veja na Bíblia e você vai perceber que a Bíblia sempre aponta no mesmo caminho. Deus não muda. Por que no Velho Testamento alguma coisa não pode e depois pode? Já pensou? Deus não muda. Se você não gostou de alguns tópicos, ou se você tem curiosidade, escreva nos comentários, peça mais informações. Vamos estudar juntos para que você perceba a verdade bíblica. Desejo do fundo do meu coração que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. E até a próxima.